Boa noite a todos. Eu sou a Letícia, né? Muitos já me conhecem, outros são a primeira vez que estão vindo aqui na nossa casa. E para os que já frequentam e para os que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E possam receber e compreender aquilo que o Espiritismo vem nos trazer através de toda a obra dos Espíritos, né? Para que possamos conduzir a nossa existência um pouquinho melhor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a influência do organismo, o idiotismo e a loucura. E eu dispensei a secretária porque eu comprei um negocinho igual do Wagner, ó. Mas obrigado, viu, secretária? E ó, funciona de verdade. Eu gostei tanto, eu já usei essa imagem em outra palestra, que ela se encaixa perfeitamente com aquilo que eu imagino que seja, né, a formação do nosso espírito. Todos nós aqui hoje reencarnados, temos um espírito que rege a nossa matéria, que é o nosso corpo físico. Então nós temos o espírito, temos o perispírito, que é um envoltório que une o corpo ao espírito, semimaterial, e quando reencarnamos, formamos a matéria. E que na realidade o corpo é a vestimenta, a habitação do espírito. Nós somos o ser, o habitante que dele se serve, bem ou mal. Em espírito somos criados simples e ignorante, né? E conforme as nossas reencarnações, nós vamos tendo propensões ao bem ou ao mal, né? Conforme a nossa escolha, conforme a nossa conduta reencarnatória. Aí tinha uma imagem, mas falhou. Falhou mesmo, danado. A partir do momento da concepção, o espírito é designado para habitar determinado corpo e liga-se a ele, né, por um laço fluídico, que se vai estreitando a cada vez mais até o instante onde a criança vem, a mãe dá a luz ao bebê, né? E nós temos a nossa reencarnação. E a cada nova reencarnação, nós vamos trazer o caráter e as nossas inclinações, que tinha como espírito, que tínhamos em espírito, que temos em espírito. Porque o espírito, ele jamais deixou de habitar o corpo, e sim é ele que rege o nosso corpo. E se ele for avançado, ele vai ser um homem avançado, e se ele for atrasado, vai ser um homem atrasado, menos evoluído, evoluído moral ou intelectualmente. Mas a cada reencarnação nossa, através dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas bem-aventuranças também, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo através de um processo de aceitação e de condução, conforme vamos conduzindo os nossos problemas. A encarnação, ela vai colocar o espírito em uma condição especial, que lhe impõe restrições e da qual é alvo de profundas influências. O espírito conserva em suas novas existências os traços do caráter moral e intelectual das existências anteriores, e todas as suas faculdades, elas existem em espírito, né? E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá o esquecimento das outras reencarnações. Porque se nós não sabemos lidar com os problemas que nessa reencarnação nós também criamos, imagine se a gente lembrasse de uma reencarnação passada. Teríamos muito mais dificuldade. Então Deus, na sua perfeição, Ele nos dá o esquecimento do passado para que conduzamos da melhor maneira possível, conforme o nosso desenvolvimento, desde bebê até a fase adulta, a nossa conduta de vida. As faculdades do espírito são as mesmas, né? Mas conforme a sua necessidade de evolução, a matéria será o limitador. Ela vai ser a ferramenta que vai ser utilizada para o nosso processo evolutivo. E se a cada reencarnação nós estamos na nossa melhor versão, as deformidades genéticas,
materiais, né, que o nosso corpo tem nesta reencarnação, é uma oportunidade para a nossa evolução. São feridas que fizemos no passado. Nós vemos bastante pessoas que não colocaram uma gota de álcool na boca e nessa vida tem cirrose. É um exemplo. Nunca foi fumante e tem problema nos 2 pulmões. Síndrome de Down, autismo. E daí você vai falar assim, é o órgão que está interferindo no espírito. Não. É o espírito que, conforme a nossa necessidade de progresso, vai receber a interferência no nosso órgão, no nosso corpo, para que possamos, assim, conduzir e resgatar, porque nós estamos em um planeta de prova e expiação. Então vai falar assim, a gente está aqui para sofrer. Estamos sim. Mas também estamos aqui para ser felizes. Não é só de sofrimento que é feita a vida. O nascimento de uma criança é uma coisa muito bonita, uma coisa divina, e é um momento de felicidade para os pais. Pode ser que para alguns no começo, quando descubra, seja um desespero, né? Mas depois, conforme a criança vá crescendo, vai ser a alegria da casa, a felicidade. E os órgãos nossos, eles são instrumentos da manifestação das faculdades da nossa alma, do nosso espírito. E essa manifestação, ela está subordinada ao nosso desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos. Os órgãos, eles são instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Então, quando a gente fala assim, eu não escolhi vir doente. Será? Quem acha aqui que escolheu? Ou eu não escolhi ter esse cunhado ou essa cunhada. Ou a nora, ou o genro, ou a sogra, ou o sogro, ou o irmão, ou a irmã. Nós escolhemos. E a nossa reencarnação hoje, na nossa melhor versão, ela é a influência do que nós fomos no nosso passado. Com todas as nossas patologias físicas, mentais e espirituais. Então, estamos aqui em um processo de evolução. Porque, como eu disse, estamos em um planeta de prova e expiação. E a prova em que repetimos de ano, nós precisamos refazê-la. O espírito, nós em espírito, nós nunca regredimos na nossa evolução. A gente pode até estacionar, mas voltar, não. A gente sempre vai evoluir mediante as nossas oportunidades, mediante a nossa compreensão. O Espiritismo, através de toda a obra de Allan Kardec, de toda a obra de outros médiuns e também de outros estudiosos, eles hoje vêm nos orientar e nos abrir a visão para que compreendamos o que viemos e por que estamos aqui no planeta Terra. Né, Juju? Tá vendo? Até a Juju já sabe. Sofrendo, o espírito encarnado, ele recebe a influência do organismo. Seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esse mesmo organismo. E é um tratamento coletivo, né? As nossas patologias, a influência que nós temos no nosso organismo físico, ele não é um tratamento individual, ele é um tratamento coletivo. O porquê que eu falo isso? Quando uma família recebe o diagnóstico que alguém tem câncer. Já pensaram nisso? Que é um tratamento coletivo? É do reajuste para uma família inteira. Como agiremos? Como faremos? O que falaremos? Quando uma criança nasce com uma imperfeição mental, presa no próprio corpo,
Como essa criança utilizou a faculdade intelectual dela? Qual a tendência que ela foi? Porque nós temos o bem e o mal, né? Que é o que nos facilita para a nossa imperfeição, que é o que nos conduz para que tenhamos uma base, né? Alguma coisa para que nos norteie. Como uma pessoa que nunca bebeu tem cirrose hepática, ou as outras cirroses, problemas no pulmão, problemas cardíacos, são patologias que não têm explicação nessa existência. São resgates nossos de outras reencarnações. O sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no seu passado. Em outras reencarnações e também na reencarnação atual. Os nossos excessos, tudo aquilo que é excesso faz mal. Desde a viciação em comida, em bebida, em cigarro, desde a viciação em pensamentos, pensamentos destruidores, conflitos, aflições. É o resultado da nossa própria imperfeição, que não soubemos utilizar adequadamente. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. O sofrimento, ele é uma consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a nossa evolução humana. Fala assim, nossa, Letícia, mas como é difícil. E é mesmo. Controlar nossa mente, os nossos pensamentos, é muito difícil. Fala assim, não, joga aí na sua mental e não vai. E não vai mesmo, tem hora que não vai. Controlar as nossas aflições, aquela angústia que nós temos no peito. Todos nós temos. E Emmanuel, ele costuma falar que a aflição, ela é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que a experimenta, né? E daí ele dá a característica de grande parte das nossas aflições. A aflição do egoísmo. Nós temos o nosso ego, que é uma das aflições que mais nos perturbam. O nosso empoderamento. Quando a gente recebe uma crítica, o nosso ego, o nosso orgulho. Mas quem que fulano pensa que é para falar comigo daquele jeito? Uai, ele é um ser imperfeito igual a você. Se morrer vai feder, e se viver ou vai chorar ou vai sorrir. Mas o nosso ego nos destrói. Então a aflição do egoísmo, Emmanuel chama de egolatria. A do vício é delinquência. A da agressividade, a cólera. Pessoas agressivas. Nós, na nossa agressividade, quando a gente surta do nada, eu costumo falar que de vez em quando eu fico verde. E ai, quando a gente fica verde, que nem o Hulk. É uma cólera tremenda. É uma sensação física que chega até a dar choque. Já sentiram isso? Aquele, vou ficar verde. E daí não consegue ficar verde. Mas o corpo seu, ele tem depois que passou e você fala assim, ai, mas por que eu fui fazer isso? Sensação de choque, de anestesia. A do crime, o remorso. O do fanatismo, a intolerância. Tudo aquilo que nos é fanático vai nos gerar intolerância e vai fazer com que fiquemos cegos e surdos. Mas a nossa intolerância nunca fica muda. A fuga, a covardia, nós fugimos. A inveja, o despeito, a aflição da leviandade, a insensatez, da indisciplina, a desordem. Somos indisciplinados em tudo, no falar, no ouvir, no pensar, no comer, no beber, no amar.
E isso vai nos trazer desordens, causando até patologias. Na brutalidade, as aflições da brutalidade, a violência e da preguiça, a rebeldia. E se a gente parar para pensar, Emmanuel tem razão. Toda preguiça, ele é rebelde. Mas por que filhos principalmente? Né? O filho preguiçoso. Por que só eu? A rebeldia. Por que não faz você? Rebeldia. A vaidade que nos leva à loucura. O relaxamento, a ser evasivos. A indiferença nos causa desânimo. Ai, mas eu estou tão desanimado hoje. Eu estou tão indiferente à minha existência hoje. A inutilidade, a queixa. Quando estamos queixosos, nos achamos inúteis. Você quer, Padre Fábio de Mello tem um vídeo em que ele fala sobre a inutilidade. Você quer ver se uma pessoa ama você de verdade? É quando você vai achar que ela ainda está no seu lado, mesmo você sendo inútil a ela. Quem não viu esse vídeo, procure. Padre Fábio de Mello e a inutilidade. É uma lição enorme. Tira o Padre Fábio do sol, coloca o Padre Fábio do sol. Sejam curiosos e vão assistir. O ciúme, relações tóxicas, dependências emocionais. O que elas vão trazer para a gente? O desespero. Desespero. Eu não consigo viver sem a pessoa. Consegue sim. Se com a sua mãe, que você veio grudado através do cordão umbilical, você consegue viver sem uma relação tóxica. Não entre em desespero. É fácil sair disso? Desse pensamento vicioso? Não é fácil. Da impaciência à intemperança, da sovinice à miséria e da injustiça à crueldade. Estamos em um planeta de prova e expiação, onde vemos a cada dia, principalmente através dos noticiários, a crueldade entre as famílias, entre a população, entre os países. Israel, Ucrânia, Rússia. É uma crueldade sem fim. Dentro da nossa família somos cruéis. E as nossas vicissitudes da vida, elas são de duas espécies. Umas têm causa na vida e as outras nas reencarnações passadas. As nossas aflições, a maledicência, a língua, né? A língua afiada. Se a gente tem dois ouvidos e uma boca, por que será que a gente fala mais e ouve menos? Chico Xavier fala, quando você for falar alguma coisa, coloca um copo de água na boca. Se não for para o bem do próximo, põe água na boca. E espera, até você esquecer. Já pensou quantos minutos a gente ia ficar com a água na boca? Olha, eu de vez em quando acho que eu fico uns 20 minutos, viu? Se não, meia hora. Né? E a gente fica mesmo. Nós somos seres imperfeitos em evolução. E não adianta a gente querer florear isso. A cada dia de um dia, a cada dia de uma vez. A cada dia vencendo um pensamento. Quando nós nos ressentimos, nós criamos nós dentro do nosso corpo. E quando a gente está numa boa, a energia flui, que é uma beleza, né? O perdão desata os nós, permitindo que a energia circule. E quando nós nos ressentimos, nós obstruímos o nosso fluxo de energia. E principalmente hoje no mundo tecnológico, os celulares. Vocês já entraram no restaurante? Quantas famílias estão lá? Elas nem conversam. Assim, ó, e fica lá no celular. Nós perdemos a noção do convívio, né? Nesse mundo tecnológico. E nós fazemos isso. Nós temos as consequências naturais do nosso caráter e da nossa conduta dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam pela sua falta de ordem, perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos, os nossos desejos, né? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade. Antigamente tinham os casamentos arranjados, né? Hoje em dia não mais. Mas ainda pessoas se unem pelo interesse material. E quantas dissensões e disputas se teriam evitados com mais moderação e menos suscetibilidade. As guerras, Ucrânia e Rússia, que fim que vai dar isso daí? Israel, não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum. Mais dívidas para aquela nação. Quantas doenças e quantas enfermidades decorrem da nossa intemperança e dos nossos excessos. Nesta reencarnação, também, os nossos excessos. E sofremos nesta também as da reencarnação passada. Quantos pais infelizes com seus filhos, principalmente nessa geração de hoje em dia, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio. O Cortella fala que quando ele era pequeno, o pai chegava no restaurante e falava, você vai sentar ali. Hoje em dia não. Os pais chegam, falam os filhos assim, onde é que você quer sentar bem? É o filho que escolhe. Estou faltando com a verdade aqui, os pais? Não. A modificação da geração, né? Quantos casamentos não se desfazem pelos desentendimentos? E até mesmo pelo ego, né? Todavia, todo efeito, ele tem uma causa. E se a causa não se encontrar nessa vida atual, há de ser anterior a esta vida, em uma existência precedente. Então, os nossos males físicos, as nossas patologias, se não tem uma explicação nesta reencarnação, são resgates nossos da vida do passado, né? Desde a loucura, aos problemas mentais, a síndrome de Down, hoje em dia os autistas, né? São débitos nossos, não só da pessoa que sofre a patologia, e sim também da família. Famílias em que a pessoa nasce com um problema cerebral e é vegetativa. É um resgate da família também. É um reencontro de espíritos. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, os que habitam corpos de idiotas no bom sentido da palavra, né? Com problemas mentais, são espíritos sujeitos a uma punição e sofrem por efeito do constrangimento, da limitação que experimentam e da impossibilidade em que está de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. São presos no próprio corpo. Já pararam para pensar nisso? Totalmente dependentes, e daí não nos cabe julgar. Mas como foi usada a intelectualidade desse espírito? Como nós, se reencarnarmos assim, usamos a nossa intelectualidade? E como eu disse, Deus é misericórdia e bondade, que nos deu o esquecimento. Ainda bem que a gente não sabe, né? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Impõe ao espírito limitações materiais, físicas, para não cometer os erros novamente. A genialidade se torna por vezes um flagelo, quando dela o homem abusa, né? Todas as grandes preocupações intelectuais, elas podem ocasionar a loucura. As ciências, a arte, a religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Nós temos muito
a loucura, que também nos leva ao suicídio. Havendo essa predisposição à loucura, ela vai se manifestar com o caráter de preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Nós temos a monoideia, são ideias fixas, né? E principalmente, esse mês de setembro é setembro amarelo, né? Referente a mental e suicidas. A superioridade moral, ela não está em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter sim muito a espiar. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos em um homem vigoroso. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento ele fica alterado. Entre as causas mais frequentes da superexcitação cerebral, nós devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Qual a situação do espírito na loucura? Isso aí está no livro dos Espíritos. Quando um espírito, em que situação ele se encontra a loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente as impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, na sua reencarnação, nós vamos encontrar condições totalmente diferentes e na sua contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunta desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou impressões no que respeita esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos que preside dos efeitos da inteligência e da vontade por parcial ou inteiramente atacado ou modificado, é fácil te será compreender que o espírito, só tendo então ao seu serviço órgãos incompletos ou alterados, devem entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Nossa, quanta coisa difícil. E daí, existem outras maneiras da gente explicar isso daí. E o Dr. Bezerra de Menezes, né, um ser iluminado que nos auxilia sempre, ele fala que a loucura, através do livro Loucura sobre o Novo Prisma, a loucura ela pode ser dividida em 3 fases. O que o pensamento é pura função da alma ou do espírito e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem da lesão do cérebro. Às vezes não existe a lesão do cérebro. Em tese, não dependem da lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o corpo pela razão de ser o cérebro um instrumento das manifestações do produto da faculdade pensante. Quando um ser, ele, através da sua limitação cerebral, ele não fala, ele não reage, mas ele tem a parte pensante do espírito. E o cérebro, ele é um instrumento para que isso seja dificultado, para que ele aprenda, através dessa expiação, dessa prova, a conter os seus pensamentos. O espírito dele não vai deixar de pensar, mesmo tendo a lesão nesse órgão. Podendo ser isso, e também a loucura, uma parte patológica ou não. Efetivamente, mesmo quando a alma esteja no seu pleno exercício daquela faculdade, uma vez que o cérebro padeça dessa lesão orgânica, que o torne instrumento incapaz da boa transmissão, dar-se-á o caso da loucura, como dar-se-á o da cegueira, quando o olho, instrumento da visão, sofrer a lesão que tolha a passagem do raio luminoso. Dr. Bezerra também explica que a loucura, ela perfeitamente pode ser caracterizada em larga escala, sem a mínima lesão cerebral.
O que prova que o cérebro não é o órgão do pensamento, e sim o espírito. O cérebro é a manifestação. E mesmo que tudo seu gerador ou secretor, e prova mais que assim como o mau estado do instrumento de transmissão determina que ache a fonte do pensamento, assim por igual, o mau estado desta determinada alienação, embora esteja, são um instrumento da transmissão. E toda a questão se resume em provar-se fundamentalmente que há loucos cujo cérebro não apresentam lesão orgânica de qualidade alguma. Feito isto, fica perfeitamente claro que a loucura não é um caso patológico, invariavelmente em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, podendo ele ser material ou imaterial. E também pode ser resultante da ação fluídica dos espíritos, inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. Como nós estamos na nossa melhor versão, as pessoas com problemas mentais, podendo ela ser loucura, ela pode ter sim a lesão patológica no cérebro, que vai causar esses transtornos, esquizofrenia e outras coisas, mas também a influência dos outros espíritos. Alguém aqui tem muitos amigos? Mas nós também temos seres que não nos compreendem. E temos seres que não nos compreenderam no passado e nos tornam nossos amigos obsessores, que vão interferir e influenciar sim, podendo até, dependendo do nosso desequilíbrio, nos levar à loucura, né? A loucura não é um caso patológico, invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, material ou imaterial. E daí, por que algumas vezes a nossa loucura nos leva ao suicídio? A gente costuma falar que todos os suicidas, eles são loucos, né? Em reuniões mediúnicas, nós atendemos vários suicidas. Nós temos aqui um grupo que faz a reunião mediúnica para atendimento do suicida. E principalmente durante as nossas gerações, vemos isso no caso do filme do Divaldo, onde uma irmã, acho que dele, se suicidou. E na época o padre excomunga ela, né? Não é mais criação de Deus. E nós costumamos julgar, sim, os nossos irmãos suicidas. E às vezes o espírito, ele sofre o constrangimento a que está submetido pela impotência para manifestar-se livremente, por isso ele busca se libertar por intermédio da morte. É um momento de desequilíbrio, de insensatez. E nós vemos nas reuniões mediúnicas que a única intenção deles é não pensar mais. É não ter mais a dor moral, a dor espiritual, não ter mais as aflições que Emmanuel falou. Então tudo isso é a interferência do nosso passado. Hoje em dia, o número de suicidas, ele cresceu bastante, principalmente aqui na nossa cidade. Vira e mexe tem casos assim que acontecem com muita frequência, né? E qual é a nossa reação quando nós ficamos sabendo que alguém se suicidou? Qual é o nosso primeiro julgamento? A gente julga as imperfeições dele. Mas por que fez isso? Ele estava sofrendo. Ele queria acabar com a dor. E infelizmente ele achava que ao fazer isso ia parar. Não sabia que a matéria é que ia se dar fim, e não o espírito, causando mais uma dívida, mais um problema, para um resgate mais para frente. Após a morte, o espírito, ele ressente da perturbação dessas faculdades, ele tirou a vida e ele vai... Como vai ficar o espírito ao fazer isso, ao se suicidar?
Ele pode ressentir durante algum tempo. Ele vai sentir sim a matéria, os desajustes, até o momento em que ele se der conta do seu eu e se perdoar. Perdoar pelo ato cometido, pela falta de uma sensação maior de acreditar em algo mais. Imagine os pensamentos dele. Imagine a dor interna do pensamento e o do conflito do coração, para que uma pessoa chegue e faça isso. Então ele vai sim ser levado mediante a sua consciência para lugares onde ele vai precisar receber a compaixão, mas a própria compaixão, o próprio arrependimento. E como daí a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte, né? É uma lembrança e um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, durante a vida, mas longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Quando nós fazemos alguma coisa que vai interferir na nossa integridade física e espiritual através dos nossos excessos, nós vamos receber a interferência. Nós somos a nossa interferência. Seja ela individualmente e também podendo ser ela coletivamente, adquirindo sim novos obsessores. Estamos aqui em um planeta de prova e expiação. E tudo isso só vai modificar quando nós, seres imperfeitos em evolução nesse planeta de prova e expiação, nós tomarmos consciência de nós mesmos e dos nossos atos. O suicida, na realidade, ele só quer fazer cessar a dor, o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, as suas mazelas, sendo elas morais e físicas, acreditando que ao cessar a matéria, tudo se finaliza. A incompreensão, o desequilíbrio e a dor é tanta que em um ato infeliz age precipitadamente, faltando com a compaixão e colocando-se em dívidas. E sabe qual é o nosso papel em tudo isso? Tomarmos consciência de nós, cuidando dos nossos pensamentos. Porque nós também temos a interferência dos nossos obsessores e de nós mesmos, podendo até pensar em fazer isso. Então, que o esclarecimento, e até, veja, um pouquinho de medo, mas acha que você vai acabar com a matéria e vai dormir lá no paraíso, porque isso não vai acontecer. Você vai adquirir nossas dívidas. Então, por isso, a importância de nós compreendermos aonde estamos, por que estamos e como estamos. Cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas palavras. Nós somos aqui hoje a nossa melhor versão. E que através do esclarecimento consigamos modificar, não o próximo, hein? Não adianta querer que o outro faça aquilo que a gente quer. Daí você está gerando também uma independência emocional. É o seu ego que está exacerbado. Mas também que nos auxilie, nos compreendamos e cuidamos dos nossos pensamentos, das nossas imperfeições. E que auxiliemos sempre, independente do retorno, né? Tem um monte de figurinha legal aqui, ó, que que não caiamos nos abismos.
que nos perdoemos, porque nas outras a gente não sabia o que a gente sabe agora. E de nós muito será cobrado, tá? Independente da sua imperfeição física, por trás existe um espírito em evolução, na sua maior beleza, na sua maior integridade física. Um exemplo disso, que hoje está nas Paralimpíadas, é o Gabriel. Ontem eu vi uma reportagem dele no Fantástico, aí levantei, liguei e falei assim, independente, eu não conheço ele, mas ele é um exemplo de superação, não para os outros, para ele mesmo. A Paralimpíada é um exemplo disso. E que tenhamos a compaixão e o esclarecimento. E aquele ciclo vai se repetir até que a lição seja aprendida. E o que não se cura, se repete. E um dia você é jovem. Eu sempre trago isso aqui para dar aquela descontraída, né? E no outro você abaixa o volume do rádio para estacionar porque você não está enxergando bem, né? Essa é a nossa maturidade de hoje em dia. E vamos sair da frente, gente. Que a alegria faça parte da nossa vida. E que a gente atropele a tristeza mesmo. Dos nossos pensamentos, das nossas aflições. Porque tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso progresso. É o que eu tinha para falar hoje, até passei bastante tempo para vocês. E é o meu agradecimento sincero aqui. Que tenhamos uma semana de paz, de luz, de pensamentos bons e de auxílio para nós e para aqueles que nos rodeiam. Muita luz e muita paz a todos.